Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso do Sean Combs, que é conhecido como Diddy, ou P. Diddy, ou Puff Daddy. Provavelmente você conhece por algum desses nomes, ou pelo menos já ouviu falar dele, que é um caso bem pesado e que está bastante na mídia atualmente por conta das acusações que ele vem recebendo nos últimos meses. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e deixar nos comentários se vocês estavam sabendo dessa história, se vocês conheciam o Diddy e se vocês querem que eu traga algum outro tema para cá. Compartilhe com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo e se inscreva no canal, que me ajuda muito. Qualquer interação o YouTube entende como algo bom e ajuda a divulgar ainda mais o meu canal. Agora sim, vamos pro vídeo. And I'm the U.S. Attorney here in the Southern District of New York. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. O Sean John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 1969. A mãe dele era uma ajudante de professora e o pai dele trabalhava na Força Aérea Americana, mas depois que ele se aposentou, ele acabou se envolvendo com um tráfico de drogas e durante uma passagem, uma troca de drogas, ele acabou sendo baleado, confundido com um informante. Então a mãe dele acabou criando ele e a irmã como mãe solo, acabou criando os dois sozinha. O Sean era uma criança animada, divertida e desde sempre ele demonstrou gostar muito de rap e música em geral. E um dia em 1990 ele acabou dando uma festa, contratou 2 DJs e com isso ele chamou a atenção do presidente da Uptown Records, uma gravadora, e esse cara chamou ele para trabalhar como estagiário na Uptown. Em 1991 ele já se envolveu na primeira polêmica. Ele organizou um jogo de basquete com várias celebridades, foi no City College e esse lugar tinha capacidade para até 2.700 pessoas. Aparentemente apareceram mais de 5.000 e aí acabou virando uma tragédia, teve um acidente, 9 pessoas acabaram mortas, mais outras ficaram feridas. Em 1993, então, ele saiu da Uptown Records e criou a própria gravadora dele, a Bad Boy Records. Nessa época, ele já tinha cometido alguns crimes, mas a gente só foi ficar sabendo disso esse ano, depois que os processos começaram a surgir. Mas eu vou falar um pouco desse passado dele. Em 1999, ele foi para uma boate, Clube New York, e ele estava acompanhado da Jennifer Lopez, que na época era sua namorada, um amigo dele chamado Shine e o segurança, e apareceram uns caras nesse clube que não gostavam muito dele e acabou dando uma briga ali, e o Shine, o amigo dele, tirou uma arma e atirou, acabou virando uma confusão muito grande e eles conseguiram sair do clube, mas a polícia foi chamada e quando foi feita a revista no clube, no carro dele, encontraram uma arma no carro dele também, e todos eles foram para a delegacia e foram fichados. A Jennifer Lopez, como não fazia ideia do que estava acontecendo e ela estava bem perdida e ela também não sabia que o Diddy tinha uma arma no carro, a queixa contra ela acabou sendo retirada e ela ficou com a ficha limpa. Nesse incidente não houve nenhuma morte, mas tiveram alguns feridos sim. Em 2003, um ex-presidente da Bad Boy Records disse ter sido ameaçado com um taco de beisebol pelo Sean Combs na tentativa de que ele cedesse as suas ações. Em 2015, um treinador de futebol do filho dele abriu uma queixa contra ele de agressão e também porque ele tinha ameaçado o estagiário com uma arma mortal e a briga realmente ficou muito feia.
mas depois essas queixas foram retiradas. E em 2019 apareceu a primeira acusação contra ele de agressão sexual e foi por uma ex-namorada dele, Gina. Ela falou que além do abuso que ela sofreu, ele também teria pedido para ela realizar um aborto. Mas essa denúncia ficou meio apagada, não teve muita movimentação em cima e ficou por isso mesmo. Já em novembro do ano passado, 2023, quando sua ex-namorada, Cassandra Ventura, que é conhecida como Cassie, abriu um processo contra ele, e esse processo já trazia umas coisas bem pesadas também. Nesse processo, ela falou que ela foi abusada e violada por ele. Foram anos que ela teve a sua vida controlada por ele, sua vida pessoal e profissional, já que ela é uma cantora e tinha contrato na gravadora dele, e que ele apresentou para ela uma vida cheia de abusos de álcool e drogas, e ela acabou ficando viciada e tendo que procurar tratamento depois desse relacionamento. A Cassandra conheceu ele aos 19 anos, ele já tinha 37 e eles namoraram por muitos anos, e durante todo esse tempo ela afirmou ter sido submetida a todo tipo de abuso. Ela falou que além das agressões físicas, de ter sido violada por ele a obrigava a manter relações com outros homens também, e chegou a mencionar um episódio em 2018 em que eles haviam brigado e ela estava na casa dela, ele apareceu, forçou a entrada e a violou. E nesse processo também o acusa de tráfico humano, discriminação de gênero, violência motivada por gênero, ambiente de trabalho hostil e a agressão e o tráfico sexual. Sobre essas acusações, a defesa do Diddy emitiu um comunicado negando todas as acusações, e o advogado dele chegou a falar que a Cassie estava tentando receber dinheiro em cima dessas acusações, que ela já tinha ameaçado o Diddy antes, falando que abriria o processo se ele não pagasse 30 milhões de dólares para ela. De qualquer forma, o processo dela foi resolvido fora dos tribunais, eles chegaram num consenso e muitas pessoas acabaram desacreditando da história dela por conta disso. Mas se a gente considerar que o Diddy é um poderoso em Hollywood, ele tem muita influência, não só isso, mas geralmente num relacionamento abusivo, parte abusiva tem um certo poder sobre a vítima, e provavelmente ele tinha isso sobre a Cassie, não é difícil entender que ela tenha aceitado uma certa quantia para finalizar o processo, para remover o processo e conseguir viver em paz longe dele. Ela chegou a falar que precisou se internar em uma clínica especializada para pessoas que já pensaram em tirar a própria vida, e que até hoje ela carrega uma dor e uma angústia muito grande dentro de si. Mas com a Cassandra movendo esse processo contra o Sean, isso abriu portas para outras pessoas realizarem o mesmo. Então, logo depois, 2 mulheres moveram um processo contra o Diddy também. Uma preferiu não ser identificada e a outra foi a Joy Dickerson Neal, que falou ter passado por isso em 1991, além de ter tido o ato gravado pelo Diddy e depois ele ter mostrado esse vídeo para outros poderosos em Hollywood. Após essas denúncias, veio uma quarta da Lisa Gardner, que disse ter sido violada pelo Sean Combs e também pelo cantor Aaron Hall. Após um evento da Uptown Records, no dia seguinte, ele também ficou violento e chegou a agredi-la fisicamente, para que ela não contasse o que aconteceu para ninguém. Isso foi em 1990 e o depoimento dela também é bem pesado e eu não vou descrever aqui. Em dezembro de 2023, apareceu mais uma denúncia. Essa moça também não foi identificada, mas ela afirmou que isso ocorreu quando ela tinha apenas 17 anos e ela foi abusada pelo Diddy, o Harvey Pierre, que na época era presidente da Bad Boy Records, e um terceiro homem. Ela disse que foi drogada, manipulada e colocaram ela dentro de um jatinho, levaram até Nova York. Tudo aconteceu dentro do estúdio. Depois que saiu essa denúncia, o
o Diddy finalmente se pronunciou. Até então era só a defesa dele, mas ele se pronunciou. Falou que estavam tentando destruir o seu caráter, a sua família e o seu nome, e ele ia lutar por isso. Em fevereiro desse ano, mais um processo foi movido contra ele, e dessa vez foi por um homem, o Rodney Jones, também conhecido como Little Rod. Ele falou que ele trabalhou com o Diddy no último álbum que o Diddy lançou, que inclusive ele estava indicado ao Grammy e essa indicação foi retirada, ainda bem. Mas ele comentou durante o tempo que ele trabalhou com o Diddy, ele ia para casa do Diddy e aconteciam algumas festas e ele batizava a bebida da galera. Tinham garotas de programa e tinham até mulheres menores de idade nessas festas, e ele batizava a bebida de todo mundo, que ele mesmo foi drogado e foi forçado a manter relações com garotas de programa. E nesse processo ele anexou algumas imagens que ele tirou escondido, onde dá para ver algumas mulheres com bebidas na mão, mas isso infelizmente não prova nada, né? Já em maio, o Diddy teve as suas mansões revistadas por um departamento de segurança interna, que é um departamento do FBI, que é especializado em casos de tráfico humano. E como praticamente todas as denúncias mencionavam essa questão do tráfico humano, obviamente o FBI teve que começar a investigar e ver o que estava acontecendo de verdade. Apesar de ter algumas imagens do FBI entrando nas mansões dele, não foi dito se eles encontraram alguma coisa ou não. Até então, o Sean estava driblando todas essas acusações, porque não tinha evidência nenhuma. Até então eram só os processos. Mas surgiu um vídeo na internet onde ele agride a Cassie. Eles estão em um hotel, essa gravação é de 2016. Eles estavam em um hotel e aparece a Cassie saindo no corredor carregando uma mala. E o Diddy vem atrás segurando uma toalha na cintura e ele puxa a Cassandra. Ela tá com capuz, ele puxa ela pelo capuz, ele bate a mão na nuca dela e puxa ela pelo capuz, joga ela no chão e agride ela e arrasta ela até o quarto. E aí eles andam um pouco e ele para em um hall onde tem câmera também de segurança. Ele senta em uma mesa, pega um objeto que tá na mesa e atira na direção da Cassie. A Cassie falou que nesse dia eles tinham brigado e quando ele dormiu, ela pegou as coisas dela e tentou fugir. E foi quando ele acordou e foi atrás dela. Mas depois disso, ela conseguiu ir para casa sim. Ela pegou um táxi e foi para casa. Ela ficou apavorada de acontecer alguma coisa com ela ou com a família dela. Então ela voltou pro hotel. Quando ela chegou no hotel, os funcionários foram conversar com ela e pediram para ela voltar para casa, para ela pegar um táxi e voltar para casa, para a segurança dela, dando a entender que eles tinham visto as imagens nas câmeras de segurança. Como eu falei, justamente pela influência dele, eles não podiam fazer nada, eles estavam de mãos atadas. No processo que ela moveu contra ele, também menciona o fato dele ter pagado $50 mil pelas filmagens, por essas filmagens do hotel na época do caso. E quando essas imagens saíram, o Diddy, em resposta, pediu desculpas para Cassandra, falou que ele reconhecia o que ele tinha feito e que ele estava muito arrependido e que ele tinha buscado ajuda profissional para lidar com tudo isso e para melhorar o comportamento violento dele. E em 23 de maio, mais um processo foi movido contra o Diddy e foi pela April Lamprus. Ela disse ter conhecido o Diddy nos anos 90. Ela, conversando com ele, falou que ela tinha interesse em trabalhar no setor da moda e ele falou que poderia ajudá-la. Então eles começaram a ter uma relação, provavelmente de amizade, só que ela falou que muito rápido ele mudou completamente. No começo ele era gentil, mas ele começou a ficar agressivo e ameaçador, que ele achava ruim que ela conversasse com outros homens e ficava extremamente agressivo quando ela não atendia as ligações dele, e comentou sobre dois incidentes onde ela foi abusada por ele também. Eles estavam em um bar e ele levou ela pro quarto de hotel dele e forçou a relação com ela, e o outro teria sido em 1996,
e eles estavam em um estacionamento e ele também teria forçado uma relação com ela. E em outro incidente, ela alegou que o Diddy obrigou ela e uma ex-namorada dele a consumirem êxtase e manterem uma relação entre as duas. E mais recentemente, ela disse também ter descoberto que um desses casos, ele gravou o ato sem o consentimento dela e também mostrou para várias pessoas. E depois da April, mais um processo foi movido contra ele pela atriz de filme adulto Adria English. Ela disse que trabalhou com ele de 2004 a 2009 e que ela também foi violada por ele e que ele a obrigava a manter relações com outros homens também. E, além disso, ela falou que foi usada como peão sexual para benefício do Diddy. Benefício financeiro, se não ficou muito claro. E também teve um processo que foi movido contra o filho dele, o Christian Combs, e também foi um processo acusando o filho dele de agressão sexual, e o Diddy acabou sendo envolvido como cúmplice do filho dele. São 9 processos movidos contra ele, sendo que 8 são diretamente contra ele. O outro é contra o filho e ele como cúmplice. Bom, e aí com toda essa movimentação, ressurgiu um vídeo na internet de 2009 em que o Sean tá com Justin Bieber. O Justin tinha apenas 15 anos e é um vídeo bem esquisito. Ele oferece um carro pro Justin e fala que ele não tem a tutela legal do Justin, mas pelas próximas 48 horas o Justin vai ficar com ele na casa dele e eles vão se divertir muito, vão pegar garotas e fazer coisas que é o sonho de todo garoto de 15 anos. E o Justin, ele parece incomodado, um pouco tímido talvez, mas incomodado com a situação toda ali. E aí começaram a surgir algumas teorias também, porque a internet gosta muito disso. Uma delas é que o Justin teria sido uma dessas pessoas que foi usada como peão pelo Sean e passado de mão em mão para vários poderosos de Hollywood, e o Justin teria denunciado isso em um vídeo, o vídeo da música Yummy, onde ele tá sentado em uma mesa e tem vários poderosos ali, e um deles é o John Podesta. O John Podesta, se você não sabe, ele era o chefe de campanha da Hillary Clinton, e eles têm também uma história bem pesada de abuso e tráfico infantil. Inclusive, é um vídeo que eu gostaria muito de fazer para vocês, mas ele exige muita pesquisa. Tem esse John Podesta na mesa, e nas gravações do clipe tem até uma filmagem do Justin chorando. Ele meio que tem um colapso ali, e as pessoas começaram a falar que foi porque ele estava lembrando de tudo que ele tinha passado. O Justin, ele foi apadrinhado por Usher, que foi apadrinhado pelo Diddy. O Usher morou durante um tempo na adolescência dele, entre os 14 e 15 anos, com o Diddy, e ele falou que ele viu muita coisa estranha na casa do Diddy e em um acampamento que ele realiza lá, que é o acampamento do Puff Daddy. Isso ele falou em um podcast, e quando o apresentador do podcast pergunta para ele se ele deixaria os filhos dele participarem desse acampamento, ele nega na hora. Ele até dá uma risadinha assim e fala que não, que jamais permitiria isso. Mas de qualquer forma, ele falou que ele viu umas coisas muito esquisitas e que na época ele não entendia bem. Também tem uma história de que o Diddy teria vendido umas imagens comprometedoras de algumas pessoas na Deep Web, e que ele teria vendido por mais ou menos 500 milhões de dólares. E entre as pessoas envolvidas estavam a Rihanna, o Justin Bieber, o Chris Brown, a Nicki Minaj e alguns outros. E seriam filmagens realizadas sem o consentimento deles. Sobre a Rihanna, também tem uma história que, quando ela tinha 16 anos, o Diddy levou ela até o Jay-Z, e o Jay-Z queria muito fechar o contrato com ela, e depois ele até comentou de uma forma meio como se fosse engraçada. Ele falou pra Rihanna que tinha 2 formas dela sair dali: ou ela assinava o contrato e saía do estúdio,
ou ela saía pela janela. E o Jay-Z, ele é amigo do Diddy, tem esse envolvimento. Como eu falei, ele tem muita influência e tem amigos muito poderosos. A gente sabe que o Jay-Z é muito poderoso em Hollywood também. E tem toda essa galera poderosa aí envolvida. Então, talvez o buraco seja mais embaixo e a casa caiu pro Diddy, mas não para todo mundo. Algumas pessoas chegaram a comparar o caso dele com o caso do Jeff Epstein, que teve um documentário feito pela Netflix, onde fala sobre todos os abusos que ele cometeu, principalmente com meninas menores de idade. Então, realmente são casos bem parecidos. E assim como o Diddy, a casa do Jeffrey caiu e ele acabou falecendo de uma forma muito suspeita na cadeia. Bom, de todas as acusações e processos, algumas são agressão sexual, tráfico humano, associação criminosa, alegando que o Sean, que ele liderava uma organização criminosa envolvida com atividades ilegais, sequestro, e aqui seria em relação a funcionários, até mesmo outros artistas, sob o poder dele, que ele obrigava a ir em eventos e ele tinha um poder sobre a vida pessoal e profissional dessas pessoas, acusação de incêndio criminoso na tentativa de destruir provas e evidências, agressão física, obstrução da justiça, justamente por essa questão, tentar destruir ou conseguir destruir provas dos processos, e tiroteio, naquele caso de 1999, o caso da boate que ele estava com a Jennifer Lopez, e algumas outras também. Também se fala das festas que ele dava, que ficaram conhecidas como Freak Off, que envolvia atividades ilegais, envolvia drogas, coerção, ele obrigava pessoas a manterem relações com outras pessoas. As festas dele são muito conhecidas, ele é conhecido por causa dessas festas dele. Agora a gente entende por quê. O Sean foi preso no dia 16 de setembro, sem possibilidade de fiança e com uma audiência agendada para o dia 24 de setembro, que é hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo, mas para o julgamento não tem nenhuma data prevista. Até o momento ele continua preso e provavelmente muita água ainda vai rolar nesse caso, muita coisa vai acontecer. E qualquer atualização eu trago para vocês aqui no YouTube como shorts mesmo e no Instagram também, nos Reels. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês estavam sabendo dessa história, se vocês se lembram do Diddy, se conheciam ele ou não, e se vocês querem que eu traga algum caso específico para cá. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.